Para mim é um gosto enorme estar aqui hoje, não só porque conheço o Pedro há muitos anos, conheço a energia dele, sei o compromisso que ele tem com a freguesia, com a cidade, com as causas com que se move e por isso não tenho dúvida nenhuma de que esta será uma candidatura ganha. Uma candidatura que também revela aqui uma mudança geracional na política em que queremos marcar a diferença, é uma mudança que se sente por toda a candidatura, mas é uma mudança geracional que quer incluir todos, não quer excluir. Queremos, acima de tudo, ter uma visão intergeracional da cidade, de aproximar os mais novos dos mais velhos, de olhar para os portuenses como um todo e de construir este projeto com os portuenses, para os portuenses e, neste caso muito concreto, para os campanhenses. A Junta de Freguesia tem um papel importantíssimo naquilo que são as políticas de proximidade junto daqueles que vivem na cidade, na freguesia, e, portanto, os candidatos têm aqui uma responsabilidade acrescida em chegarem próximo das pessoas, em construírem e desenharem políticas orientadas às pessoas para que elas se sintam integradas em cada etapa das suas vidas. Esta nova geração, esta nova dinâmica que o Pedro já tem vindo a impor aqui na freguesia há algum tempo, revela essa vontade de mudar, de aproximar gerações, de cuidarmos daqueles que nos estão próximos, nomeadamente cuidados com aqueles que são mais frágeis na infância, cidadãos com necessidades especiais, cidadãos mais velhos que precisam dessa rede de cuidados, mas também trazemos todos para uma vida mais ativa, mais participativa na cidade, criando aqui programas integradores nos quais as freguesias devem ter um papel determinante. Quando estivemos no poder na Câmara Municipal do Porto, de 2001 a 2013, com o Dr. Rui Rio, num projeto que eu tive a felicidade de integrar, nós definimos como uma das prioridades a reabilitação da Baixa do Porto. E foi um compromisso que nunca largamos. Quando muitos nos tentavam desviar desse compromisso, foi, digamos, ponto assente que a prioridade era essa. E a cidade tem que funcionar a uma só velocidade. Temos que ter uma política integradora de uma cidade única, coesa, com dinâmica económica, com dinâmica de futuro e coesa também do ponto de vista social. Campanhã, ao longo destas últimas décadas, e o Nuno também já o disse, não tem estado nesta senda de crescimento da cidade, tem sido uma freguesia que muitas vezes tem ficado de lado, fazem-se algumas ações de propaganda, colocam-se alguns anúncios, pomos máquinas a mexer terra de um lado para o outro, mas depois não vemos as coisas a acontecer. E 8 anos são muito tempo. 8 anos dão para fazer muita coisa. Em 8 anos nós já sentíamos, quando estávamos no poder, uma dinâmica de mudança da Baixa do Porto. E o meu compromisso aqui hoje é de que, e já o transmiti ao Pedro, e a energia dele também me faz ter isso ainda mais em conta, é que a campanha será uma prioridade para nós. Eu vou só apanhar aqui, só para não poluir aqui a freguesia. A campanha será uma prioridade para nós e, obviamente, uma prioridade em que queremos deixar marca. Aquilo que conseguimos deixar na Baixa do Porto, com uma Baixa mais coesa, com uma dinâmica de conteúdos muito forte, com uma dinâmica de pessoas muito forte, com uma dinâmica transformadora e reformadora que ainda hoje se sente na cidade, é o que queremos trazer para a campanha. Nós tivemos a oportunidade, há cerca de uma semana, de visitar aqui uma parte da freguesia e sentimos isso. Sentimos que as pessoas, os comerciantes, os moradores, sentiam que a freguesia está, digamos, a adormecer dia após dia. E é preciso trazermos conteúdos para a freguesia. Conteúdos culturais, conteúdos de lazer, trazermos moradores para a freguesia, mantermos aqueles que cá estão, mas atrairmos também novas dinâmicas. E esta é uma dinâmica que queremos também trazer para a cidade. Queremos, acima de tudo, uma cidade em que a mobilidade seja efetiva, em que as pessoas sintam que, por exemplo, o transporte público é uma verdadeira opção para se moverem de um porto ao outro. Comprometer-nos com a revisão dos pinos que proliferam pela cidade, dos parquímetros, dos sentidos de trânsito que foram invertidos e que causaram o caos em muitas zonas da cidade. A questão da densificação,
que se vê a olhos vistos, basta olhar aqui para a frente, muitas vezes sem qualquer regulação. Nós temos que trazer novo investimento, novas formas de crescer, mas a construção em altura, quando ao mesmo tempo estreitamos as ruas, não faz qualquer sentido, porque só tem um caminho, que é o caos urbanístico. Acima de tudo, termos aqui um cuidado maior com o espaço público, com os jardins de proximidade, com a construção de novos espaços verdes, de novos equipamentos para os mais idosos e para os mais jovens. Colocaremos também a educação e a capacitação no topo das nossas prioridades. Não só formar os mais novos para as competências do futuro, mas olhar muito atentamente para aquilo que são as necessidades da população ativa em termos de mercado de trabalho. Não só para aqueles que estão no desemprego há muito tempo, mas também para aqueles que perderam abruptamente o seu emprego com a questão pandémica. E, portanto, temos que encontrar novas formas de aproximar as empresas das pessoas, da academia, do ensino profissional, no sentido de as preparar para um novo futuro. Olharmos também aquela que tem sido uma prioridade do PSD neste mandato, a questão fiscal, de redução do IMI, de redução do IRS. Quando a Câmara tem 100 milhões nas contas do município, não pode continuar a sobrecarregar os portuenses e, neste caso, os campanhenses com impostos. Ao mesmo tempo, trabalhar em rede com as juntas de freguesia, trabalhar em rede com o setor social, trabalhar em rede com as forças vivas da cidade, para construir uma cidade que seja de todos e construída por todos. Entendemos que o município não se deve substituir a ninguém quando essas entidades ou essas pessoas já desempenham esse papel no terreno. E depois, queremos um presidente e queremos uma autarquia que tenha voz ativa nos fóruns nacionais e internacionais. Não podemos ter um presidente que diz que não foi ouvido nas vacinas, que não foi ouvido nas Champions, que não foi ouvido na TAP, que não foi ouvido no Infarmed, que se vai queixar para os jornais e para as televisões, e depois as coisas vão acontecendo na cidade à medida que aqueles que a querem ocupar vão fazendo. E, portanto, exigimos aqui um Porto à moda do Porto, um Porto com a energia do Pedro Pereira da Silva, um Pedro e um Porto que tenham uma voz que se faz ouvir e que vai verdadeiramente transformar esta cidade. Terminar dizendo ao Pedro que pode contar comigo nesta caminhada, como eu sei que posso contar com ele. É muito bom ter ao meu lado pessoas com esta energia, com este compromisso com a cidade e com Campanhã, e não tenho dúvidas que em outubro teremos aqui um novo presidente, uma nova dinâmica na freguesia e uma nova dinâmica na cidade que iremos construir juntos. Obrigado por estares aqui, Pedro, e muita força.